a gente, então, vivenciava esse momento de tecnologia, de tentar entender agora, a partir aqui, do que acontece com a classe trabalhadora, com todas essas mudanças. Como que afeta? Como é que impacta? Quem é ela? Ela mudou? Ela é a mesma? Ela ainda existe? Então, surge tentativa de muitos autores de caracterizar a classe trabalhadora, de falar sobre a classe trabalhadora. E aí, uma dessas tentativas é o que nós conhecemos como precariado. Ó, o que é precariado? Só aqui, sem ler autor, aqui, ó, fazer aquela tradução. O que é precariado? Sem autor, sem Gaistende, sem Rui Braga, sem Alves, só na cabeça, imediato. O que é precariado? Quem é? Ninguém faz uma ligação aqui mnemônica? Trabalhadores em trabalhos precários. Trabalhador com escassez. Tá, então vamos pensar assim, ó. Até então, quem que a gente teve? Vamos lá. A gente teve em Marx proletariado, certo? Fixamos? Fixamos. Ele era industrial. Fixamos. Aí ele passa a ser de serviço. Fixamos. Mas daí a gente viu que a gente passou, está ainda neste momento, nesse processo de precarização, certo? Que tudo o trabalho é o quê? Precário. Então, aqui, precariado. Vamos lá, tudo é precario. Então, vamos aqui. Precari, ao invés do o, e terminar com precário, porque precário é a primeira palavra, o ado é de proletariado. Então, eu juntei as palavras precário com proletariado. E aí eu tenho precariado. Pronto. Foi bom assim, Aguinaldo? E aí, esse proletariado precário, que é o que nós temos aqui, é também um conceito em disputa. Por quê? Ao tentar analisar o que acontece com a classe trabalhadora e quem são essas pessoas, vem os autores e vem falar sobre eles. E esse é um conceito que acaba sendo polissêmico e especialmente debatido por três autores, tá? O Geisting, o Rui Braga e o Giovanni Alves. O Geisting é britânico, então ele está lá na Inglaterra, e o Rui Braga, ele é professor aqui da USP, foi orientado por Ricardo Antunes, e o Giovanni Alves, ele é professor, também brasileiro, professor da Unesp, também foi orientado pelo Ricardo Antunes. E a gente vai ver que eles partem para caminhos diferentes. Bom, como a gente vive neste tempo flexível, vem este conceito para a gente tentar aqui compreender, então, quem que é e quem que são essas pessoas. E aí, o que a gente tem? A gente tem aqui a diferença entre um e outro e um. Vamos lá. Então, o primeiro fala aqui para a gente lá fora, o Geisting, e o Geisting, ele fala assim, olha, esse precariado, eu estou vivenciando na classe, que ela está em formação, ela não se reconhece enquanto classe. Eu tenho esse problema aqui, não no sentido marxista, e especialmente, ele fala assim, não se reconhece enquanto classe no período marxista, mas é uma classe perigosa. Então, ele traz aqui precariado como uma classe perigosa. E quase todos vocês, muitos de vocês, me fizeram a mesma pergunta várias vezes. E eu acho que eu não respondi oralmente até agora. Professora, por que precariado do Geisting é uma classe perigosa? Perigosa para quem? Especialmente perigosa para a democracia. O precariado, já que é uma classe perigosa para si só, é uma classe perigosa para a sociedade, é uma classe perigosa para a democracia.
E por que aqui, então, o precariado é uma classe perigosa para a democracia, tá? Porque, olha só, o precariado aqui não tem vínculos. O do Geistent, ele não tem uma expectativa de futuro. Vive hoje, vive o aqui e agora, só que quer ascender, tá? E tá num trabalho que é muito ruim, tá nesse trabalho, num trabalho precário. E a precarização dele não é só do trabalho, é da própria vida. É péssimo, é tudo péssimo. Então, aqui é uma precarização da própria existência, que vem ali a partir do trabalho. Então, o que acontece? Acontece que eu tenho um problema aqui com o Geistent, que ele fala, esses sujeitos são apolíticos. Então, é um problema para a democracia. Eles são aqui, eles não adotam, eles não têm uma defesa e uma defesa de classe trabalhadora. Eles são balanços errantes. E com isso aqui, ele diz, tá bom. Então, assim, não tem uma defesa política de classe trabalhadora, das condições aqui de trabalho, isso é extremamente, extremamente perigoso, porque a facilidade aqui de se vincular a grupos extremistas é fácil. Então, acaba sendo aqui uma massa de manobra, estão entendendo a ideia do Geistent? Eu posso utilizar essa multidão aqui para objetivos que são objetivos, para atingir objetivos nefastos. Por isso que o Geistent chama de classe perigosa. Então, assim, aqui são pessoas de pouca qualificação, são pessoas aqui de várias faixas etárias, é uma multidão mesmo, um bando de gente, trabalhador e de trabalhadora, que não se reconhece enquanto classe, são, né, uma classe perigosa para o autor, mas não tem aquela consciência de classe. Isso é um perigo, um perigo. Então, essa acaba sendo aqui a leitura de Geistent sobre o precariado. E aí, gente, a gente passa aqui para o Brasil para a leitura, e para a leitura de Rui Braga. E o Rui Braga fala assim, é o proletariado precarizado. Então, ele trabalha com essas palavras e fala justamente, proletariado o proletário precarizado. Então, é uma fração que é explorada, super explorada. Onde estiver ali na zona urbana, na zona rural. E essas pessoas têm uma inserção também precária, e tudo parte ali dessa inserção precária no mundo do trabalho. E ele fala assim, classe trabalhadora, hein? Diferente ali do Geistent, que não lê mais Marx, que não entende como é uma classe trabalhadora que lê Marx, que o Geistent acha que é uma coisa nova. Não tem mesmo os mesmos critérios que Marx tinha. O Rui Braga fala assim, não. É a mesma classe trabalhadora como leu Marx ali. A gente tem aquela divisão ainda, proprietários dos meios de produção, burguês, tem aqui a mesma coisa. É a classe trabalhadora precarizada. Então, fala isso, proletariado precarizado. Só que, aí ele fala assim, são jovens, diferente aqui do Geistent, ele fala assim, não, eu estou vendo aqui que são jovens, e também temos os não jovens, e diferente do Geistent, ele fala aqui, eles se mobilizam, eles têm capacidade de lutar, de se mobilizar, de se unir coletivamente, por quê? Porque são classe, tem aqui, então, eles podem se mover, já é melhor, já acaba sendo aqui, então, para a gente, um conceito melhor. Por isso que é ruim, eles estão vivenciando uma situação ruim. É perigoso? Não, porque eles podem se mobilizar para condições melhores. Não são aqui massas de manobra, há políticos, como diz o Geistent, e essa é a principal diferença que nós temos, tá? Então, até então, Geistent e Rui Braga. E aí a gente tem o Giovanni Alves. E aí aparece a questão. Aparece a questão, porque, olha, a gente tem leituras de senso comum, né? A gente faz. Eu coloquei essa questão aqui, eu fiz o teste com essa questão no meu primeiro simulado, não. Na abertura das questões que fiz, na abertura das questões que eu fiz, eu coloquei justamente essa. E eu tinha colocado essa, aí coloquei. E quem era? O que falava? Foi o festival. Foi, assim, 90% de erro, algo do tipo. Porque a gente vai, a partir de uma leitura de senso comum,
do que a gente já entendeu aqui, sabe? Olha, é precário, tá muito ruim, tá isso, então a gente liga com baixa escolaridade. E aí, quando a gente vai aqui no caso, para o Giovanni Alves, a gente tem uma questão aqui, olha, que ele fala, e só ele fala isso, nessa leitura de precariado, que são jovens adultos altamente escolarizados. Só ele toca nesse ponto. E eu fui buscar nas provas, e eu trouxe aqui para o material, porque eu achei nas provas a leitura do precariado a partir do Giovanni Alves, e prova cobrando Giovanni Alves. Então, essa noção do altamente escolarizados. E aí, sendo altamente escolarizados, estão desempregados, procurando assim, vínculos, e eles, o do Giovanni Alves, igualzinho o do Geistent, eles também não têm perspectiva aqui de futuro, eles também estão muito mal, o trabalho é muito ruim, a inserção no trabalho acaba sendo muito ruim, é uma precarização não só de trabalho, mas precarização de vida, só que, no final das contas, eles têm aqui uma escolaridade alta, e a prova destacou justamente isso, de escolaridade alta, do que ela trouxe isso, foi um erro, todo mundo foi e errando. Então, a gente tem que saber esse detalhe da leitura, que é única do Giovanni Alves, do precariado, tá? Então, aqui, para ele, altamente escolarizado. O resto acaba meio convergindo com os outros autores, então temos que memorizar essa questão. É um nível alto, é um grau de profundidade aqui que a gente percebe, então, saber minúcias de autores sobre um conceito que já é por si só, né, saber o próprio conceito de precariado, então, proletário precário, proletário precarizado, já é bastante coisa, mas, por via das dúvidas, então, ficamos aqui, deixo aqui com vocês este conceito de precariado, os três autores, e vai ficar no material de vocês, neste momento,